E aí, gente linda, tudo bem com vocês? Eu gostaria de fazer uma reflexãozinha hoje, que veio logo de manhã, que é assim: você sabia que o ser humano, ele é expert, ele é muito especialista em guardar coisas que não faz sentido? Você sabia disso? Você já viu pessoas que são acumuladoras, né? Acumuladoras de coisas velhas, roupas velhas. Já viu pessoas assim? E tem um outro tanto de pessoas que também é expert em acumular coisas, sabe? Falas, eventos não bem-sucedidos. Ela é expert em guardar mágoas. E ela fica todinha lá dentro dela, um monte de situaçõezinhas, sabe? Que ela carrega às vezes desde lá da infância, lá da infância, lá da infância, entendeu? Então, assim, o ser humano é expert, sabe? Eu falo assim, ele é especialista em guardar coisas que ele não deve guardar. E aí, assim, o que acontece com esse processo? Né? Quando a pessoa, ela guarda coisas que não é interessante, elas adoecem, entendeu? Tem um monte de pessoas que elas acabam ficando doentes. Por quê? Porque ela é um reservatório, ela é um depósito, melhor. Ela é um depósito de coisas, de objetos, de falas, de pessoas, de imagens, de situações que elas ficam tudo lá, acumulado. Só que são situações, né? São coisas que machucam o coração, que machucam, sabe? Que magoam lá internamente. E o que acontece com a alma adoece. Presta atenção. Vamos pensar nesse dia, sabe? Vamos usar a nossa capacidade aí, a nossa inteligência, porque nós somos seres muito inteligentes, tá? Então, assim, o que a gente vai pensar nesse dia? O que eu vou ganhar? Pergunta. O que eu vou ganhar se eu continuar guardando esse tantão de coisa, o que eu vou ganhar com isso? Tá? E aí, assim, e o que eu vou ganhar se eu abrir mão, sabe, de um tantão de coisas que tá dentro de mim e que parece que não faz sentido mais, porque são coisas muito antigas lá de trás que você vem trazendo, são caixotes e caixotes, e cada vez que você vai abrir uma caixinha dessa, o coraçãozinho parece que sangra, entendeu? O que você vai ganhar se você abrir mão? O que você vai ganhar se você continuar? E o que você vai ganhar se você abrir mão desse processo? Ou de algumas várias coisas. Porque às vezes são tantos acúmulos que você não vai conseguir tirar isso de uma vez só. Então, assim, vamos pensar. O que eu ganho se eu continuar e o que eu ganho se eu abrir mão? Vamos pensar nisso. Por quê? Porque você sabe que, às vezes, a gente, nesse processo de guardar as coisas, a gente guarda mágoas, né? A gente guarda algumas mágoas de algumas pessoas. E eu vou te contar o quê? Quando você opta, vamos dizer dessa forma, quando você opta por guardar mágoa, sabe, ressentimento, coisinhas que fizeram, você opta pelo pior da vida. É doido, né? Mas é verdade. Sabe? Quando a gente opta por ficar no processo, sabe? Eu vou pensar o que eu vou deixar de ganhar ou o que eu vou ganhar, sabe? E aí assim, não, mas se eu abrir mão, aí como é que vai ser? Aí assim, se você abre mão, aí você tem que olhar para você. Porque enquanto a gente ficar entulhado de coisas que fizeram, de pessoas que fizeram, deixaram de fazer por você, enquanto você ficar entulhado, o que vai acontecer? Você não vai conseguir ter um olhar para você. Entende? Você vai correr do espelho, de se olhar de verdade. Entendeu? Então, assim, quando a gente opta por ficar do mesmo jeito e acumulando muito mais coisas, a gente opta pelo pior da vida. Entendeu? Gente, uma pergunta hoje, tá? Como que você vê o mundo? Como é que você vê essa situação toda que está acontecendo agora? Como é que você vê isso?
Sabe, são questões, são perguntas que seria importante todo dia de manhã, quando você acordar, você pensar nisso. Entende? Porque eu falo assim, ó, o externo, né? O externo, ele nos proporciona, nos prejudica até a página B. Entendeu? Porque assim, quem direciona a minha vida, a vida de qualquer pessoa, é o interno. Sabe, você pode estar numa situação super delicada e você ter um olhar totalmente positivo para aquela situação. E você consegue ter uma expertise e um lidar muito melhor. E você sai muito mais rápido daquela situação, vamos dizer assim, conflitante. Entendeu? E tem pessoas que elas são tão tá tão entulhado de coisas que elas não conseguem ter um olhar positivo para nada. Sabe, tipo assim, a dificuldade tá vindo lá na frente, ela já tá deitando aqui, porque ela não vai dar conta, ela não vai conseguir. Sabe por quê? Porque tá entulhado de um monte de coisa, de um monte de gente. Quando a gente tá ligado, linkado a um monte de gente, a um monte de eventos não interessantes, o que acontece? A gente estagna na vida. Esses dias eu fiz um vídeo. Você tá estagnado, você tá parado, tem que fazer movimento. Entende? Então vamos lá, pensar. O que eu ganho se eu continuar? E o que eu ganho se eu abrir mão? Vamos lá. O ganho, se você abrir mão de todo esse entulho, de todo esse processo que está totalmente acumulado, essas caixas que você vem carregando há anos, com certeza, tua vida vai melhorar muito, muito, tá? Então, assim, opta, né? Tenha opção. Legal. Tenha opção, sabe? Por mudar a sua vida. Tenha opção. Você tem a opção, sabe, de fazer diferente do que foi até hoje, porque você merece uma vida muito melhor do que você tá levando, tá bom? Vamos pensar nisso hoje, gente. O que eu ganho se eu continuar e o que eu ganho se eu abrir mão, tá? Desse monte de entulho que eu tenho carregado uma vida toda, tá? Deus abençoe seu dia.